Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, seu podcast sobre o Masterchef Brasil da Bandeirantes. Eu sou o Rich, ao meu lado temos companheiros de sempre, a Gabi e o Fully, para comentarmos o episódio dessa semana. Gabi e Fully, estão preparados para comentar um episódio que foi bem morninho? Ai, Sim, muito morno mesmo. tivemos um episódio chatinho, mas vamos lá, né? Ossos do ofício, né, gente? Se o Masterchef não nos serve um programa bom, a gente tenta fazer um podcast melhor que o programa. Que convenhamos, muitos dos nossos podcasts estão melhor do que essa temporada. Não tá sendo muito difícil superar, viu, gente? Mas tá aí. Então, nessa terça-feira 30, tivemos o 11º episódio do Masterchef Profissional de 2018, onde foi a primeira prova foi em equipe, né? Com chefes cozinhando para 15 chefes convidados, profissionais, ou seja, o nível estava maior. E como diria o André, que definiu, sei lá, toda a nossa vida de fãs de Masterchef Brasil, foi definida na frase dele, que é sempre a maior prova do Masterchef. Tanto que virou título do nosso episódio, porque realmente sempre é a mais difícil, sempre é a maior da história, sempre é tudo. Tá bom da Ana Paula Padrão ficar meio ciente do que ela tá falando agora, essa parte. Mas lá, a equipe vermelha foi formada pela Drica, que foi capitã, já que ela venceu a repescagem. E a equipe dela teve o Will, Roberta e André. Já na azul, a gente teve Raven como capitã, a Manuela, o Daniel e o Rafael. Sendo que... Só gente chata. Chernobyl mandou beijos pra isso aí. Mas sendo que a Drica podia escolher 4 pessoas que ela não queria trabalhar. Ela botou o Will pro outro lado, porque ela disse que se tivesse uma twist, alguma coisa do Masterchef de trocar capitães, ela teria o Will do outro lado que se dá bem. Ou seja, eu achei uma boa estratégia. Desse ponto foi uma boa estratégia, porque Masterchef tem isso mesmo, de trocar os capitães. Mas aí a prova resultou numa vitória da equipe azul, com uma sobremesa que, sei lá, parece que alguém foi lá e cagou no prato. Mas o gosto estava bom. Agora a gente vai debater isso. Eu quero começar sabendo da Gabi sobre essa divisão de equipes. A estratégia foi boa? Você achou que alguma equipe ficou mais forte que a outra? Então, eu achei que a Drica até que escolheu bem, sabe? Porque quem eu acho que era mais fraco do time dela era a Roberta. Só que, olhando pro outro time, que tinha o Daniel, a Manuela, a Raven e o Rafael, eu não pegaria nenhum deles, porque eu acho que ela quis deixar a Manuela e a Raven juntas, porque elas não trabalham bem juntas. O Daniel, tipo, ele é insuportável. E o Rafael, ela tinha pego com a história de deixar o William do outro lado e tal, que eu achei que foi uma ótima estratégia dela também. Então não tinha muito como ela não trabalhar com a Roberta, sabe? A não ser que ela deixasse, por exemplo, a Heaven e a Manuela separadas. E eu acho que ela quis apostar que poderia sair alguma treta dali, sabe? Então eu acho que estrategicamente ela pensou assim... da melhor forma como ela poderia pensar naquele momento com aquela situação. E ainda achei que ela deu sorte da troca, sabe? Porque o Will é uma pessoa muito mais agradável do que o Rafael, né? Nossa, sem dúvidas. Eu acho que o pior... Mas o pior de trabalhar a equipe ali deve ser o Daniel, porque ele teve a pachorra, né, gente, de dizer que era difícil de lidar com os outros, sendo que eu acho que a edição faz questão de mostrar que a pior pessoa de se trabalhar é o Daniel ali dentro. E ele fica falando isso. E ele falou, né, gente, que não queria trabalhar com a Drica, não por ela ser chata no lance vegano, mas por ela ser chata como pessoa. Gente, não vai chover mais no molhado, a gente só vai, sei lá, como eu sempre digo, Drica tá convidada pra vir aqui contar essas tretas pra gente, porque já tá em nível que é, né, toda semana e no Twitter e redes sociais em geral. Tem que chegar a uma colocação. A Drica é a Gleice do Masterchef. A Gleice do Big Brother no Masterchef, sabe? Todo mundo que atacou ela, que citou alguma coisa ruim dela, foi derrotado Vem o tombo do Daniel semana que vem. Profetizou todo. Sim, Gabi? Eu não sei se esse é o momento para falar isso, ou se a gente vai falar disso mais pra frente. Mas apesar desse comentário do Daniel, a sensação que eu tive essa semana foi que o clima tava muito mais leve. Nem parecia que eram as mesmas pessoas, de verdade, assim. Eu senti que tipo, mudou bastante. A gente pode falar nisso mesmo porque... O diabo saiu, né? Mas assim, olha, a gente pode falar isso porque o clima foi tão leve que a primeira prova não teve nenhum grande atrito, que a prova, quando foi com 20 minutos de programa, já estavam servindo quase
o prato principal, sabe? A gente tava até conversando no nosso chat dizendo isso, dizendo, gente, o programa já tá na metade da primeira prova, sabe? E com 20 minutos no ar. Que quando tem treta, a gente sabe que focam muito na treta, mas não tinha muito. No máximo, quem tinha era o quê? Era sempre o povo falando que Rafael estava liderando mais que a Raven, que eu até pensava que se a equipe perdesse, isso seria bem criticado para cima deles. Mas não teve nada demais, estava todo mundo bem. Até Sim. o Will, até quando terminou a prova, o Will chegou para Roberta, né, que a Drica estava entregando os pratos com outro. Aí ele falou, nossa, essa prova foi tranquila, ocorreu tudo bem. E realmente, foi uma prova light, porque primeiro, a divisão favoreceu o grupo. Já todo mundo trabalhando praticamente com quem queria trabalhar no final das contas, sabe? Não tinha aquela discordância. Não tinha um Thales, por exemplo, que botava muita pilha nas provas em equipe. Então acho que o teor tava mais coleguismo, sabe? A impressão... O máximo que poderia. Pode falar. A impressão que eu tive foi muito essa, sabe? Que parece que o Thales saiu assim e mudou muito o clima. Até porque... a gente até comentou semana passada aqui sobre os tweets da Roberta, que ela, tipo, falou mal da Drica e depois elas fizeram as pazes. E a impressão que eu tive foi que, tipo, isso aconteceu entre a gravação da repescagem e desse episódio que foi ao ar ontem. Porque a expectativa que a gente tinha era de uma briga entre as duas, especialmente as duas trabalhando na mesma equipe, e não aconteceu nada disso. Então a impressão é que a reconciliação foi entre esse momento, e aí quem pecou foi a edição, assim. Uhum. Porque aquele comentário lá da Roberta acabou ficando muito solto, assim. Sendo que eles usaram elas muito trabalharam pra poder juntas. causar. Elas trabalharam juntas e não teve problema nenhum, assim, sabe? E, tipo, depois, na segunda metade, lá na segunda prova, o próprio Rafael, né? O próprio Rafael ajuda a Drica na hora que ela queria cortar o osso e tal. E, tipo, até ontem, todas as vezes que aconteciam esse tipo de coisa, ou eles não ajudavam ela, ou alguém falava, tipo, se um quisesse ajudar, alguém como o Daniel, por exemplo, já fazia um comentário, ai, não ajuda essa daí, uma coisa assim, sabe? E, tipo, ele ajudou de boas. Então, a impressão que dá é que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que mudou essa relação, mudou esse clima tão pesado que tinha na cozinha. Pra falar em clima pesado, a gente citou uns tweets, como a Gabi citou os tweets da Roberta, citamos o tweet do Thales, do Will, mas sendo que ontem eu descobri que teve tweets de quem? Do nosso pedacinho do céu, que tá assim, né? Ou que de Chernobyl. Que ela, eu vou ler, gente, pra cá, pra quem quer ouvir, o Twitter dela é o @MasterMCPro. Pronto, é isso, é o dela. E tá assim, ó, desculpa, não vou me conter, Masterchef Pro Adriana 1, que é a Drica. Por que você acha que eu não corri para te receber? Eu e os outros. Olhe para trás e analise as suas ações. Não tive maldade com você em nenhum momento. Quem sabe seja mais honesta na frente das pessoas e fale menos delas por trás. Terás mais amigos. Adoro quem conjuga o verbo no tu, sabe? Porque, o outro Twitter é, porque uma coisa, querida Drica, o Drica não foi ela, mas eu estou simplificando, é falar mal e zombar das pessoas por trás. Tudo bem, você faz o que acha que te representa na vida. Mas não venha depois se fazer de vítima porque as mesmas pessoas não torcem por você. Aí já é demais, sejamos coerentes. Sendo que a Raven teve muito mais aplauso para isso das pessoas nos comentários do que a Drica, porque a Drica não se manifestou no Twitter, né? Então... É uma coisa que faz a gente pensar. Porque, querendo ou não, tem esse bullying todo com a Drica, mas, de certa forma, o resto do elenco, eles são unidos e torcem um pelo outro. Por exemplo, eles ficaram tristes pela saída da Marcela, eles ficaram tristes pela saída da Roberta, eles ficaram tristes com a possibilidade de Evan sair. Então, assim, será que a Drica dá mesmo motivo para eles? Eu tenho muita curiosidade, eu queria muito ser uma formiguinha durante essas gravações para saber quem de fato estava errado, sabe, nos argumentos durante o ocorrido, né? Pré-show. Como esses bastidores funcionaram. Que a Roberta citou brilhantemente que é o duelo de ego. Foi uma frase sensacional. Eu torço pra Drica ter a razão. Uma coisa que eu observei um pouco, assim, e que eu acho que às vezes pode ser um pouco isso, assim, não é nenhuma questão de certo ou errado. Embora eu acho que os comentários, especialmente do Rafael, do Daniel e do Thales, sejam sempre um tom acima. Eu acho que eles são desrespeitosos.
e a forma como eles falam das pessoas eu não gosto. Mas assim, eu não tenho acompanhado muito, até porque eu tô achando essa temporada o pessoal bem sem carisma e tal, mas eu não tenho acompanhado muito o Instagram deles e coisas assim. Mas um dia, tinham mencionado um negócio do Instagram da Roberta, e eu fui atrás do Instagram dela. E aí, eu vi algumas fotos do pessoal se reunindo, e eles em balada e coisa assim. E quem não tava nas fotos, na maior parte das fotos, era o Thales, a Drica e a Heaven também não tava. Tinha uma que tava, a Heaven e a Roberta e o Minotauro, né? Ou é o outro, eu não sei. Enfim, o namorado dela. Mas era tipo, eles estavam sentados, jantando, assim, era um ambiente mais intimista, assim, não era uma balada nem nada. E as outras fotos, tipo, de balada e tal, a Heaven também não tava. Então, assim, daqui um pouco, pode ser que eles simplesmente não tenham afinidade, sabe? E aí, isso acaba também fazendo com que as pessoas não consigam se aproximar tanto, e por ser uma competição, essa pura falta de afinidade acaba se transformando numa coisa muito maior, que vira essa rivalidade, que vira esses comentários, sabe? Então, é uma coisa... E a gente sabe que a produção também vai forçar para tornar tudo ainda mais treta, mais... Então, às vezes pode ser isso, sabe? Às vezes pode ser que, tipo, a personalidade da Drica não se encaixe muito com a deles, ela seja uma pessoa mais fechada, mais na dela, que não gosta de balada, que sei lá, entendeu? E aí, tipo, por isso ela já acaba ficando meio de fora e isso acaba se transformando numa coisa muito maior. Tem até os comentários do William no Twitter que ele falou ontem, tipo, olha, marcou a Drica, mais carne, cozinha carne, aí o povo tava achando que era shade, eu não sei. O William, a gente sabe que tem um pouco de veneno nele, mas ele também tem um pouco de pessoa legal, sabe? Eu não sei por qual, aí quando é um comentário digitado, quem não tem afinidade, que, por exemplo, como a gente se conhece, eu e o Gabi a gente se conhece, mesmo ele não tendo aquela proximidade enorme, mas se chegar um perto do outro, a gente citar aqui no podcast um tom de ironia, os outros dois vão entender que a pessoa falou com ironia. Sabe? O William, a gente não tem esse grau de proximidade ainda, de saber que ele digitou aquilo com ironia ou não. Eu acho que, né, a gente não vai saber se é dele. Eu sempre acho que ele é irônico total, mas a edição conseguiu fazer dele um irônico cômico, sem conseguir vilanizar, entendeu? A intenção foi não vilanizar ele. Por isso que eu acho que ele vai ser finalista e campeão do programa. É a música de fundo diz tudo sobre a pessoa. Se bota a música engraçada de fundo, gente, já era. Porque, assim, eu concordo muito com isso. O William, às vezes, ele pode até jogar um shade, alguma coisa assim, mas ele não é maldoso, sabe? A impressão que Ou dá então ele é não é maldado, né? Porque ele pode ser maldoso, mas a gente não vê na edição dele como maldoso por conta da edição mesmo, como ele é mostrado. Não, ok, mas assim, o que a gente vê pelo que a TV nos mostra, é que ele não é uma pessoa maldosa igual os outros ali. Sabe, igual Thales, Rafael e Daniel. Ele parece, a impressão que eu tenho dele é que ele é uma pessoa que ele não pensa muito antes de falar. Veio na cabeça, ele fala, ele não tem filtro entre o cérebro e a boca, sabe? Veio na cabeça, ele falou. Aí, acaba que ele fala umas coisas meio sem noção, joga uns shade e tal, mas ele não é uma pessoa maldosa. Tanto que a gente pode ver que ele, por exemplo, é um dos que mais, assim, se dá bem com a Drica, sabe? Apesar de ele já ter feito alguns comentários meio, tipo, jogando um shadezinho e tal, mas não é aquela coisa maldosa, sabe? E a relação do William com a Roberta, por exemplo, era uma coisa que a gente sentia que eles realmente tinham uma reação, que a Roberta fazia coração pra ele, fez coração pra ele ontem. No Twitter ele falou que amava a Roberta respondeu ele. Então dava pra ver, não é uma coisa como o confessionário da Raven falando, a pessoa por critério, por afinidade, eu quero que fique a Roberta. A gente foi completamente sem ser natural, aquilo parecia uma coisa meio forçada, que ela tinha que gostar de alguém dos quatro pra, sei lá, se sentir mais amada, mais aceita pelo público, eu não sei. Já a gente vai chegar no nosso céuzinho e vai comentar os confessionários dela. Mas pra vocês verem que a prova teve tanta coisa sem empolgação, que ele comentou muitas coisas off, e faz até sentido. Mas voltando pra prova, só pra gente passar pra eliminação, porque vai ter mais coisa pra gente fazer, é que a prova foi decidida na sobremesa, né? E chocou o total de 0 pessoas, porque parecia desde o começo que a Padrão estava dando a entender que a sobremesa seria decisiva. Já quando eles montaram o cardápio,
né, quando eles montaram o cardápio, aí eles falavam, primeiro eu acho que a azul ganha, segundo eu acho que a vermelha ganha. Aconteceu realmente isso, e ficou decisivo na sobremesa, e a vermelha perdeu, a azul ganhou, embora os jurados tinham dito que a vermelha venceria na opinião deles. Mas você acharam o resultado justo, Gabi? Foi justo o resultado ou não? Assim, pelo que a gente pôde ver, eu acho que sim, sabe? Eu acho até que, pelos comentários dos jurados no final, dos chefes lá no final, eles ainda, teve gente que acabou votando, né, na berinjela por falar que era legal ser uma alternativa vegana, tipo os vegetais e tal. Então, assim, eu não acho que o problema tenha sido esse, sabe? Eu acho que o problema deve ter ficado realmente sabor, execução, assim. O prato principal ficou muito claro que a equipe vermelha ganhou. A sobremesa, embora as duas tivessem horríveis visualmente, realmente a da equipe vermelha parecia que não... Pra mim aquilo lá não fazia sentido nenhum, assim, vendo, sabe? Qual a lógica de tentar fazer, tipo, 5 tipos diferentes de banana, sabe? Com texturas diferentes e montar daquele jeito, enfim, parecia tudo muito nonsense, assim, muito horrível, e eu achei, sim, não entendi. Sem contar que eu também não entendi o fato das duas equipes fazerem sobremesas só com banana, sabe? Tipo, não tinha outro ingrediente naquela cozinha? Né? Porque 50 tons de banana, gente. Para. Exato, e a equipe azul viu que a vermelha tava usando banana e ainda assim, tipo, insistiu em usar banana também. E ainda teve aquela tretinha no início, né? Quando eles estavam indo buscar o que eles iam usar e estavam pegando quase tudo, aí a outra equipe ficou puta. Mas a Manuela ainda foi uma voz da razão, dizendo que fez isso na prova do bacalhau. E a gente, né, como ela não sabe, mas a gente nós assistimos tudo, teve o famoso chocolate escondido, né? Então, ela todo mundo tá provando lá. Quando me falaram no começo da temporada que nessa temporada teria muita gente escondendo comida, assim, alguma coisa, eu não sabia que o caso seria tão tenso, de esconder mesmo comida. E de pegar tudo pra outra não pegar. Então, ficou meio complexo. E a Manu... Foi engraçado que eu falei no Twitter que ela tava ficando chocada, ela me respondeu no Twitter falando que tava realmente surpresa, mas comemorou porque é uma vitória. E concordando com a Raven, que a gente também aqui só não critica, ela falou que realmente quem vence é o paladar, e é isso mesmo, gente, a apresentação pode estar sido ruim, mas se a outra só se viu 5 tipos de banana, que o André falou, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 tipos de banana. Eu digo, se nem quem fez sabe quantas bananas tem, de tanta banana que usou, imagina o povo que tá comendo, que vai comer só banana com banana com banana. Então, se o outro tinha qualquer coisinha a mais e estava gostoso, independente da apresentação, como eu falei, parece que estava cagado no prato, passa, gente. E foi lavada, né? Porque todo mundo preferiu a sobremesa do azul. Então, ficou complicado. E antes de ir para a prova de eliminação, quero chamar o Fully para falar dos confessionários da Raven, porque ela começou a narrar o episódio. Teve bastante confessionário ela ontem, que eu acho que ela chegou longe. Ela deu uma parecida, né? Porque ela tava muito quietinha nos últimos episódios. Mas o ponto que eu quero levantar não é um robozinho falando, não é um teleprompter na frente dela. Muito. Ela é muito robótica. Eu fico chocado. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. No início da temporada eu achava... Não sei se começaram a esconder ela ou se ela de fato foi ficando mais pra trás. Mas ela mais espontânea, que ela, tipo, tinha... Sabe, ela era mais ágil. Pra mim, a Raven do início, a Raven de agora não é a mesma pessoa. Ela morreu e foi substituída. Nossa, Avery Lavigne. Eu também acho. Mas, ó, é um fato curioso, é que assim, quando a gente vê com as pessoas, os confessionários servem pra quê? Pra quem não assiste, os programas que não tem apresentador, como algum outro Masterchef, eles usam o critério de confessionário para narrar o episódio, para acontecer algum momento, dar algum gancho para alguma coisa. Por isso o confessionário chega a ser tão importante. Ana Paula Padrão mesmo narra vez ou outra, mas ultimamente os participantes do Masterchef têm falado muito, como a gente gosta de citar, que a Eliane fazia, como tinha tipo a Débora fazendo isso, até a própria Michelle, tem confessionários que ditavam enredo, sabe? Muitas vezes o que a pessoa diz no confessionário se concretiza. E o da Raven, eu acho que ela recebeu muitas oportunidades de ser tipo a pessoa que realmente narrou aquele acontecido. Como ela falava, a gente está fazendo isso, mas será que vai dar tempo? A entonação de voz dela era de quem estava lendo alguma coisa, porque não parecia que estava saindo 100% natural, nem 50% natural.
Parecia que ia mandar assim, ai, vai lá, Raven, pergunta aí se vai dar tempo de terminar a prova, porque a gente vai botar depois a cena acontecendo de vocês com tempo faltando, alguma coisa assim, sabe? Ficou esquisito. Fica, tipo, seco. Mas se ela tá recebendo destaque, então vamos lá, eu acho que pode ser uma finalista, pode ter vencido também. Tem que fazer o público amar. Mas, eu acho que ela não tá tendo edição pra isso, não. Mas como eu e a Gabi a gente falou, gente que é bonita já nasce com o dom de ser aceita e ter torcida do nada. Verdade. Então, independente do talento, gente, beleza, põe mesa. No MasterChef não põe também, porque é cozinha, programa de culinária. Mas vamos lá. Vamos falar de eliminação. Na prova de eliminação, a gente teve 2 etapas. Na primeira etapa, que polêmica, que a gente vai puxar bastante assunto disso, foi o ponto de carne, onde salvaria um, mas não salvou ninguém. E a segunda etapa foi comida coreana, com o chefe coreano, né, que resultou na eliminação da Roberta. Então vamos falar logo aqui do incômodo da primeira etapa, que não salvou ninguém. Gabriela Asma, o que você achou disso, de empatarem 2 com 3 pontos e nenhuma subir? Eu, sinceramente, achei bem tosco. A impressão que deu foi que, tipo, eles queriam que saísse ou a Roberta ou a Drica e inventaram essa regra estúpida no meio do negócio, sabe? Porque não faz nenhum sentido. Nunca, assim, se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas eu não me lembro nunca de ter acontecido isso de ai, todo mundo foi ruim igual, ninguém ganha, sabe? A única vez que aconteceu isso foi aquela prova ali do camping. Só ela mesma. Que ali foi justo. Só que, tipo, eu acho que era outra situação, sabe? Era uma prova era a primeira prova do dia, sabe? Não era eliminatória. Não, mas eu ainda acho que aquela prova do camping ainda foi propositalmente pra mandar os dois pra criar um clímax que nunca na história do MasterChef tinha acontecido isso, sabe? A gente sabe que reality show tem dessas, né? A gente sabe que, Sim. sabe que o programa tem essas coisinhas danadinhas porque os líderes puderam se salvar, sabe? No final das contas, 4 pessoas se salvaram. Não foi os 8 fazer a prova. Foram só 4. Sim. É verdade. E nessa eu acho assim, que... Pode falar, Gabi, pode terminar. E não tinha, pelo menos assim, eu não tinha entendido em momento nenhum que se não acertasse tudo, não subia. Então, tipo assim, se 2 pessoas tivessem acertado os 5, o que eles iam fazer? Ninguém ia subir? Ninguém ia subir? Se todo mundo acertasse tudo, o que eles iam fazer? Tipo, eles tinham que ter um critério de desempate pra entender, tipo, quem que é melhor, sabe? Mas são nesses momentos, assim, que que pessoas que têm um senso mais crítico conseguem ver aonde está a manipulação da produção no destino de um programa. Porque vai muito do que o Rich falou. A gente tem certeza que, tipo, eles fizeram isso porque eles queriam eliminar uma das 2. Porque as 2 foram melhores, elas foram melhores do que o André e o William, sabe? Olha, isso não é uma manipulação, longe da gente dizer que o programa está manipulando, sabe, com todas as letras maiúsculas de manipulação. Mas são pequenos detalhes que ditam o resto da temporada e o resto daquela semana. Porque, por exemplo, a eliminada foi a Roberta. Se ela e Drica tivessem subido por critério de empate, ou tivesse tido um desempate e ela subisse, a eliminação poderia ter sido William, ou André, ou Drica. Poderia ter tido outra eliminação. E assim, não, como a Gabi falou, não ficou claro, gente. Era no meu ponto de vista, de Ricardo, como telespectador do MasterChef, não é porque eram 2 pessoas que eu gostava. Podia ser qualquer pessoa, podia ser até o Daniel, que é a soberba em pessoa com os confessionários, podia ser o Rafael, que a pessoa olha pra ele e já fica, nossa, sabe, mas... Se fossem eles, eu ia fingir. Ia aguardar na fanbase, Folha. A gente ia comemorar no nosso chat, que só nós 3 lemos, e aqui... Mas a gente não ia expor aqui. Aqui a gente ia ficar... Aqui a gente ia militar bastante a favor dele, sabe? Aqui a gente ia ficar bem Beyoncé, de telão tudo. Aqui a gente ia botar o telão injusto, sai com plaquinha tudo. Mas assim, eu acho que, sabe o que? Assim, como elas fizeram 2 pratos crus, né? Que estavam dizendo, tá cru. Das 2, uma. Ou eles davam mais tempo pra elas já chegarem no ponto daquelas coisas que elas ficaram cru, e quem acertasse mais daqueles 2 que cada um errou subia. Ou subia as 2, minha gente. Com o que custava? Não ia ter prova de eliminação do mesmo jeito. Ia ter só a diferença que seria só o William contra o André. Não sei qual é a coisa. Ou falavam pedir, ou uma twist melhor ainda, pedia para as 2 conversarem, entrar no consenso e uma subir. Sabe que aí que se comprometer mesmo? Se conversem vocês 2 e uma sobe. Seria injusto ainda, mas seria uma coisa tipo, mais uma estaria imune. Ou então, gente, estava muito empatado, subiriam as 2 e deixavam os 2 para fazer a última prova, seria super justo também. E os confessionários não estavam dando a mínima ideia de quem saía, né, gente? Porque não
a Drica tava normal, o William tava rindo, a Roberta tava fazendo as piadinhas dela, então pra mim eu pensava que, sei lá, até cogitei que não ia sair ninguém, sabe? Foi todo mundo parecido e não sai ninguém, mas esse plot eu acho que estão guardando pro amador que dá mais audiência. Mas olha, eu cheguei a achar que a Drica que ia sair de ontem. Não pelo confessionário, pelos, sei lá, pelas avaliações mesmo. Quando ela ficou citando o tempo inteiro que ela foi eliminada pelo óleo de gergelim, poderia ser eliminada pelo óleo de gergelim, para assim, pronto. É o motivo da eliminação de hoje. A mulher não vai colocar nada do óleo, vai colocar muito. E foi a crítica principal dela, né? Só que não foi o suficiente para poder tirarem a fada. Eu conversei com a Natália, que comentou o podcast com a gente, do podcast da repescagem, se não me engano. Ela falou isso que não achou injusto. Ela falou que se era 5, tinha que acertar os 5 não ir. Também é uma visão boa, mas se eles tivessem explicado isso com todas as palavras, se ninguém ia acertar nenhum, sabe? Faltou um critério de desempate. Eu acho que até na hora eles ficaram sem entender, porque eu acho que eles pensaram que pelo menos um ia fazer 4. Aí não ia ter esse... Peraí, diretor, é pra fazer o quê? É pra não subir nenhum? Ah, tá. É pra dizer que foram só 3, né? Se todo mundo tivesse feito só 2, eu acharia até bom, porque foi menos de 50% dos pratos. Mas foram 3, gente. Eram 5 de 3, é mais de 50%. 3 bons e um regular ainda, entendeu? Sabe, inventava um critério, não sei. Gente, é muito fácil a televisão. Vocês salvam qualquer pessoa. E com certeza tinha ali naqueles, tipo... Nos 2 que elas não acertaram, uma delas estava mais perto de chegar no ponto do que a outra, com certeza, sabe? Gente. E apelava pra um plot poderoso, gente. Provem a comida, se cozinhou bem, sei lá, tá no ponto, mas tá com gosto ruim, sabe? Não sei, vai com... Cria, gente, cria televisão. Tudo dá pra se fazer na televisão. E não é nem ao vivo, é gravado, dá pra dizer um momento, a gente vai conversar aqui, vamos ver um critério, porque realmente a gente não esperava que iriam ter um empate. Então, faça. E tem um comentário aqui rapidinho do Aslan, que comentou uns podcasts com a gente no Temporada Amador. Ele falou assim: oi, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam. Ele falou isso semana passada, por trás aqui. Mas há uns 2 episódios trocaram fogão por fogão de indução. E eu odiei. Se quiser xingar no próximo podcast, sim, vai xingar. Porque pra mim, assim, eu vou xingar porque você tá xingando, mas porque eu não tenho notado diferença nenhuma. Porque fogão pra mim, gente... Se não for... fogão é esse, fogão pra mim ou é daqueles, é de pá ou de lenha. Eu só vou soltar a diferença se for entre eles, sabe? Aqui é do acampamento por dentro, eu não vou fazer diferença não. Ele falou que gosta daquelas flambadas maravilhosas que levava a fogaréu. Realmente, gente, os fogaréu, cadê? Cadê o povo querendo incendiar o estúdio da Band? Não tem mais. Né? Aí ele falou que tinha trocado desde o episódio 8, no 7 ainda tinha um fogão normal. Aí eu falei, será que é algo relacionado a patrocinador? Pode ser, né, gente? Se aparecer uma propaganda de fogão, pode ser. Sim, Gabi, você falou o quê? Não, eu ia falar que, tipo, é estranho eles mudarem no meio da temporada, né? E profissional, gente, tem que saber qual é. Não ter percebido também. E profissional tem que saber usar tudo. Até panela de pressão, que até hoje a gente tá no 11º episódio, tem gente criticando panela de pressão. Que é uma coisa básica que quem não quer explodir sua casa com feijão, aprende desde cedo. Então, assim, a gente sabe que tem que ter os cuidados, mas o povo não tem, não. Tem mais alguma coisa dessa prova de eliminação pra falar, além de que? Eu quero perguntar se foi justo ou injusta a eliminação da Roberta. Gabi? Eu só, assim, eu não entendi nada. Nunca tinha visto comida coreana na minha vida. Fiquei chocada, assim. Nunca tinha visto. O K-pop chegou no MasterChef, gente. Foi uma novidade pra mim, assim. E a eliminação, eu acho que no fim das contas foi justa também. A Roberta vinha tropeçando há um bom tempo, né? E é aquilo, assim, eles chegaram a um ponto da competição que, como a gente já falou na semana passada, todo mundo, inclusive quem sai, tem saído cozinhando bem. Eu acho que é o melhor tipo de você sair. Sair bem. Você sai com uma moral. Mas, né? Sim. E Fulha, achou justo ou injusto? Eu achei injusto porque pra mim ela teria que ter subido na primeira parte da prova. Já jogo logo a bomba. Eu acho muito injusto. Eu achei injusto. Eu acho que ela não devia estar nessa segunda. A eliminação dela é justa, mas é injusta. Concordo com o Folha. Se tivesse um critério de desempate... pra mim a mesma coisa. Talvez. Pra mim a tour dela é a mesma coisa da pessoa que tirou 1000 no Enem, fez a porra toda no Enem e conseguia passar em medicina, alguém foi lá, hackeou e matriculou a pessoa em teoria da dança, sabe? Que aconteceu um caso. Pra mim o dela foi exatamente isso.
E, assim, justo foi porque quando os chefes dizem que um prato tava pior que o outro, no quesito que eles provaram, a gente não tem nem pra onde correr, né? Um sal elimina alguém, um açúcar elimina alguém, um molho. Então, acho que... E agora a gente vai ter aquela atualização básica, gente, que a gente chega do nosso jogo, né? Que é a Gabi, por ele tem um negócio, a Gabi... Jesus. Finalmente perdeu alguém do time dele, a gente postou que não é invencível. Finalmente. Que time é esse, hein, meu Deus? A Gabi segue com o André e com a Drica, que o André venceu a prova de eliminação, fez ponto pra ela. A prova foi em equipe, aí como a Raven está no meu time, no do Foley. A gente fez 2 pontos, porque ela foi capitã, e meio ponto eu fiz um monte de meio ponto, o Foley também fez. Nunca critiquei. Sobe ponto, desce ponto, o Foley foi pra 14.5, que tem em primeiro lugar. Eu já aceitei que o Foley vai ganhar esse bolão, mas... Pra quem gosta de bolão, Gabi e eu estamos empatados com 11,5 e essa é a disputa que todo mundo deve acompanhar. Quem vai flopar menos ou quem vai flopar mais. Eu e Gabi estamos aqui pau a pau, juntinhos. Mas olha só, tem que pensar que ele ainda tem mais pessoas. Então, tipo assim, a chance agora é as pessoas dele começarem a sair. Exatamente. Assim, eu acho que assim, a Gabi tem o André e tem a Drica. A Gabi ainda pode ter o vencedor da temporada. Ela pode perder o bolão, mas dizer, eu ganhei, sabe? Do que adianta. Mas o Rich tá ferrado. Não, eu tenho, sei lá, eu fui ver o título, o tempo de radiação, o meu ponteiro explodiu. Quando eu fui ver o meu time é assim, né, gente? Ao menos que a prova seja radioativa, eu vou ganhar sempre, mas não é... E tal. Mas uma avaliação boa que dá pra fazer, como a gente dá pontos, gente, esses pontos que a gente dá semanalmente, na classificação geral, a gente tem Rafael, André e Manuela com 5 pontos, que seriam as 3 pessoas que estariam, assim, por mérito, entre aspas. Um de cada time. Um time Foley, um time Gabi, um time... E pra vocês verem, a Manuela não é aquela pessoa que se destaca tanto como no começo, mas ela manteve um nível, tá pontuando sempre. Agora, Rafael e André, convenhamos, por mais que não queira, eles estão ganhando. E o André tá dando... O Daniel não tá, porque o Daniel eu acho que dá muita sorte de só vencer prova em equipe, é meio ponto só, né? Aí não tem grandes vitórias, Sim. Mas eu acho que é um top 3 interessante. Mesmo mas eu não sei, eu cheguei a comentar aqui no começo, vocês vão lembrar, que eu comentei que eu achava, tipo, com muita chance da Heaven e da Manuela serem uma das vencedoras, porque elas tinham meio que o pacote completo, assim, sabe? Que elas teriam tudo que um vencedor precisa e seria, tipo, um vencedor que, depois de toda a treta da temporada passada, seria uma pessoa que agregaria todo mundo, assim, ninguém teria nada pra falar se uma delas vencesse. E na verdade eu acho que elas estão caindo bastante, assim, sabe? Tanto de airtime quanto de rendimento. É porque a Manuela... Parece que elas não são mais carismáticas como elas eram, sabe? Não sei o que aconteceu. A carga tá pesada. Hoje em dia eu não consigo ver elas indo... nenhuma pra final. A carga tá pesada do programa, gente. Aconteceu alguma coisa nessa temporada que tá muito carregada. E a Manuela tem aquele porém ainda que ela, como eu sempre falei, ela teve um começo meteórico. Ela começou sendo uma favoritíssima, gente, da repescagem, ganhando com liderança, com tudo, mesmo quando perdia a prova em equipe. Ela e a Capitã também. Tudinho, mas eu acho que se essa histórico da Manuela tivesse tipo começo apagado e agora que ela tivesse sendo como foi no começo, eu podia apostar nela como vencedora, mas eu acho que infelizmente vai ser um Masterchef masculino. Não era eu que tô pedindo, mas... As únicas pessoas assim... Oi? Pode falar, Folha. É muito difícil que as pessoas que chegam até a final tenham um destaque muito grande desde o início. Aí a gente pode pegar uma métrica, por exemplo, onde Irina tinha um destaque desde o início, ela foi semifinalista e saiu em terceiro. Eliane tinha um destaque muito grande desde o início e saiu antes da final, sabe? Eles nunca chegam até o fim. A gente sempre tem que observar aquelas pessoas que começaram a aparecer mais da metade do programa pro final. André, né, gente? Essas pessoas começaram André, isso que eu ia citar. Vencedor, o Winner. André Winner. Gente, a gente não tá falando de spoiler nem nada, a gente tá indo pelo histórico mesmo. Tanto que, querendo ou não, Daniel e Rafael são pessoas que podem ganhar o programa também, mas aquele é que o ranking já tá grande, porque falta... Maria Antônia era vilã e ganhou, porque que Daniel e Rafael não podem, né? Mas tu sabe por que eu acho que não podem? Por quê? Porque existe uma diferença grande entre eles e a Maria Antônia. Eles podem até ser vilões, mas assim, eles não são aqueles vilões que causam paixões, assim. Pelo menos eu não vejo ninguém comentar, tipo, apaixonadamente, tipo... apaixonadamente, entre aspas, assim, com ódio, sabe? Essa pessoa era o Thales.
tipo, eles não, sabe, não é aquela coisa que causa, tipo, debate, que causa igual a Maria Antônia causava, sabe? Que tem gente que ama e tem gente que odeia. Eles não, tipo, eles não causam nada, assim. Gabi, aproveita e cita teu top 3, que você, assim, o seu top 3 que você acha que vai ser o do programa. Quem será o top 3? Eu acho que vai ser André, William e Heaven. Nossa, eu vou amar ver a eliminação então de Daniel e Rafael antes de um top 3, gente. Vai ser tipo, eu vou ganhar a temporada nesse momento, quando você acontecer esse top 3 da Gabi. E o seu, Fully? Então, vou ser justo, hein? Vou colocar um da Gabi no meio. Eu acho muito... acho que pode ser o André, o William, mas... Gente, vou dar um pouco de esperança pra bichinha. Eu tô começando a sentir a Drica subindo muito na competição, na trama, sabe? Não como... Mas na trama ela subiu muito. E é sempre interessante a gente parar pra analisar quem aparece do meio pro final. Nossa, Fully muito esperançoso, né? A esperança, propriamente Katniss aqui, nossa. É, porque eu pensei assim, se ela voltar, ela deve sair logo no episódio seguinte, por conta do que a gente já tava vendo. Só que ela ficou... E sempre tem uma promessa do que tem pra vir dela com os outros participantes ainda, sabe? Tudo bem que diminuiu do último episódio pra cá. Mas o Daniel, por exemplo, continua falando mal dela. No outro teve a Roberta, que falou assim, eu vou tirar ela, vai ser a próxima. Quem foi a Roberta. Então eu tenho muita esperança de uma redenção mesmo, sabe? Dela. Uhum. Igual a gente ficava citando a redenção de Eliane o tempo inteiro na temporada passada. E assim, a Drica ter ficado pelo menos não mostrou um flop das twists do Masterchef profissionais, que a repescagem do ano passado eliminou a pessoa no mesmo dia. Essa daqui pelo menos vai durar 15 dias se ela for eliminada semana que vem. Então serviu de alguma coisa. O meu top 3 é bem pessimista, porque o meu top 3 é o William, que eu gosto, pelo menos, mas é com Daniel e Rafael no meio. Sabe? Que eu vou ter que engolir um dos dois, Daniel e Rafael na final. Nossa, mas acho que o Daniel ele não tem nenhuma chance de ir pra final. Não consigo ver ele chegando na final. Pra mim ele era tipo... É que eu não consigo ver ninguém assim de trajetória igual ele na minha cabeça, mas acho ele muito atrapalhado, sabe? Uhum. E olha que esse podcast que eu falava, a gente aqui fala rápido, gente, tanto que a gente gravar, eu falei, pô, Gabi, que 20 minutos a gente grava, tá chegando em 40, sabe? Porque a gente gosta de falar das coisas. A gente tá vendo como a gente faz render isso mais que o programa? Que a gente consegue fazer... Isso que eu ia falar. A gente tira leite de pedra e faz um lindo mousse pra vocês. Isso aqui é bem Masterchef. Traz o roteiro pra gente montar, Por fim, deixa eu trazer uma última observação que eu fui pesquisar, fiquei curiosa sobre os tal dos fogões. Pelo que eu achei aqui, esse tal de fogão de indução, que é o que o Aslan falou que colocaram, né? Uhum. Ele demora muito menos tempo para cozinhar as coisas. Então, essa mudança pode ter sido para ajudar eles um pouco no tempo, tipo, né? Porque demora menos para fazer as coisas. Então, pode ser isso. Curioso que foi um fogão que ela agiliza no tempo e a prova da carne foi com o relógio rodando que não marcava tempo, né? Tipo, o fogão tá lá pra ajudar, mas o tempo que é bom pra eles eu achei muito louco isso. Eu gostei da ideia, mas eu preferia que fosse uma prova de caixa misteriosa com sem tempo. Aí eu acharia mara. Masterchef, chama a gente, Banda. Manda e-mail pra gente, Banda. É mastercastbr@gmail.com. A gente faz isso de graça, mentira. Você só divulgar o podcast a gente no Twitter oficial. A gente só pede o mínimo, né? Uns mimos. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, um pouco indiscreta. Quem vocês acham que apoiou aquele nosso digníssimo candidato nessa última eleição? Eu não sei. A Manuela deu RT no Joaquim Barbosa falando que votava no Haddad. Tá aquele momento fofoquinha agora aqui, né? Evan pra mim é muito opinion. A Drica também postou coisas contra ninguém solta, né? Então, assim... O William também acha, porque assim... O William também acha que é bem do nosso lado. Se eu tivesse que apostar numa pessoa... Se eu tivesse que apostar numa pessoa do lado de lá, eu apostaria no Rafael. Será? Pra mim seria muito... Pra mim os três, Rafael, Daniel e Heaven, são três bolsominions. Roberto eu tenho certeza que não é. Tá, fica aqui, gente, fica aqui a indagação, tá? O Masterchef tá tão bom esse ano que a gente tá comentando em quem cada um teria votado pra presidência, sabe? Mas... quem sabe... mas quem sabe, em meados de 2019, ninguém vai ter votado nele, aqueles 55% serão milagres divinos que aconteceu, que ninguém sabe quem votou, sabe?
Mas isso a gente pode fazer um Masterchef política, gente. Não se preocupe, que a gente vai. E um comentário assim, pra quem escutou a gente até agora, não sei se as pessoas escutam, pensam que a gente para de falar do programa depois do nosso ranking, né? Do nosso bolão. Mas bem rápido, a Record comprou os direitos do Top Chef, que é um programa que eu era muito fã, ainda sou muito fã, antes de conhecer o Masterchef em si. Aí depois eu prefiro muito, mas é um programa muito bom, gente. Eu digo, Record, pelo amor de Deus, não bota nos mesmos dias. O Aslan falou pra mim que talvez seja terças e quintas. Eu digo, gente, enfraquece. Tem todos os reality shows do Brasil, não precisam ser na terça não, gente. Tem mais 6 dias na semana. Isso é horrível. Né, tipo, Big Brother, A Fazenda, Power Couple. Taca numa segunda que eu não tenho nada pra assistir na televisão. Bota numa quarta que só tem jogo. Eu não quero assistir jogo, eu quero assistir, bota aí. Verdade. Bota, né, na quarta tem um dancing, tipo, porque vai ter mais tempo pra dança. Gente, basta, bota um programa de culinária, vai ser bom, porque quem assiste na terça pode assistir na quarta. Aí bota os dois na mesma hora, vai estar os dois dando um ponto da audiência e não tá achando ruim. Aí cancela os dois e fica sem. Sabe? Não tem. Porque o programa é bom. O formato do Top Chef é um formato bom. Não sei se Folha e Gabi assistem. Passa no canal Sônia. Nunca vi. É um formato bom. Não tem um jurado fixo. Tem jurados convidados. Eles fazem provas em equipes também. Fazem provas individuais. E tem umas twists massas. Que é tipo, na primeira prova deles, em vez de ser uma prova que dá punição, alguma coisa, ele já elimina às vezes uma pessoa de cara, sabe? No começo do episódio, 10 minutos, a prova é ruim, tchau. Aí eles têm a repescagem de voltar a pessoa, que a pessoa fica competindo entre eliminados para voltar um. É um programa bom, que se a Record souber como fazer, pega o nicho do Masterchef Brasil, mas sem também prejudicar os dois programas. Dá para eles coexistirem no mesmo universo, mas sem precisar um estar matando o outro. Mas agora sim, gente, tá finalizando o podcast. Quem gosta de muito tempo, né, como sempre ele fala, milênio, 40 minutos aí para você e pro Doug escutar a gente. Obrigado por todo mundo que nos ouviu até aqui, né? Acessem a revista Pixel, o Pilotando TV, que tem no link. Mandem e-mail pra gente, mastercastbr@gmail.com. Quem estiver ouvindo no Spotify e não sabe onde comentar, pode comentar a gente no YouTube ou mandando e-mail. E quem estiver ouvindo a gente pelo YouTube, deixa um like, manda pro amigo, deixa um comentário e é isso. Até semana que vem, com talvez uma outra prova que seja a maior da história. Tchau, tchau. Beijo, gente.